Quem me der... Alô? Tá gravando vídeo? Ixi. Olá, amantes da música brasileira. Hoje aqui no Analisando a Letra tem duas coisas que vocês gostam muito e eu sei que gostam. Uma é o próprio Analisando a Letra, que vocês amam, é o carro-chefe do canal, o quadro que vocês sempre me pedem. E a segunda, Legião Urbana, que é a banda de muitos de vocês aí, a favorita, vocês sempre me pedem. Fala da música tal, tanto que eu acho que Legião Urbana é uma das bandas que a gente mais analisou aqui, ou eu tô errado? Sei que a gente já fez Pais e Filhos, agora... Não sei se a gente analisou tanto não, agora pensando bem. Já falamos muito sobre, agora análise de letra, não sei se tem tantas não. Mas hoje a gente vai trazer uma das mais, digamos assim, populares canções do Renato Russo, que é Índios. Isso depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. O YouTube não tá sendo legal com a gente, então ajude a gente deixando o like e compartilhando esse vídeo para as pessoas que gostam da Legião Urbana, que gostam do Renato Russo, para grupos ou para seus amigos também. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção na canção é que, o título dela é Índios, entre aspas, ou seja, Renato Russo não estaria aqui falando exatamente de índios, mas sim, todas as metáforas são para o período colonial, todas as metáforas são sobre aquela época, é como se uma pessoa estivesse lamentando por aquilo ter acontecido, digamos assim, né? Querendo que aquilo não tivesse acontecido, né? Os índios, né, que foram colonizados ali pelos portugueses, aqueles se lamenta por ter enganado e tudo e tal, mas o principal que a gente tem que perceber aqui é o refrão. Ele fala assim, ó, eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Porque aqui ele dá uma espécie de quebrada naquelas reflexões todas que tem na parte inicial da música, na parte inicial dos versos. Como se ele tivesse trocado de cenário, mas não. Ele está falando sobre a perspectiva desse refrão. Por quê? O próprio Renato se cortou. Ele passou por esse incidente. Ele cortou os pulsos, foi para o hospital, toda aquela coisa de adolescente, dramática e tudo. Ele mesmo julga aquilo como uma grande besteira que ele fez na vida, mas ele tinha essas questões, não é? O lance dele cortar os pulsos, uma tentativa evidente de tirar a vida, é uma coisa que pegou muito ele, é uma coisa que motivou ele a fazer esta canção. E sim, né, fazer essa metáfora do índios, aquela coisa de uma pessoa ser invadida, colonizada e levarem suas riquezas e deixar a pessoa sem nada, né? E foi isso que os colonizadores fizeram, né? Tiraram todo o nosso ouro, tiraram toda a nossa riqueza aqui do Brasil, né? Na época lá do pau-brasil, todas aquelas coisas, né? Aquela tinta que o pau-brasil tinha, depois o ouro, depois nossas terras, e tudo isso foi sendo tirado aos poucos, e isso era dos índios, né? Só que os índios, como pessoas simples, né? Como alguém que não dominava, digamos assim, a história, a escrita, não dominava a intelectualidade, como fazer as coisas de uma maneira mais formal que os europeus vieram e fizeram, eles foram roubados, digamos assim, e o Renato Russo ele traz essa sensação de ser roubado e essa sensação de estar vazio a partir de tudo isso. Então, ele encapsula tudo isso nessa ideia de período de mercantilização, da colonização, os escambos, tudo isso é colocado na letra, mas é lógico, os índios, que entre aspas, ainda estão aqui. Os índios não são só aqueles índios colonizados, são os índios colonizados até hoje, somos nós somos colônia cultural de americano, né? Nós somos colônia cultural estrangeira, a gente não liga pra coisa do Brasil, a gente liga pra coisa dos outros lugares, a gente ainda é dominado completamente pelo estrangeiro, assim como naquela época os índios foram dominados pelos portugueses, né? Então vamos lá. Ele começa dizendo aqui, ó, quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Muito grande assim, mas é uma reflexão, é um verso que não dá para fragmentar, eu acho que ele se completa aqui, porque aqui ele já abre com o mote, né, quem me dera ao menos uma vez, ele vai sempre trazer
essa ideia de uma lamúria, de um querer, né? Quem me dera que isso acontecesse, quem me dera ao menos uma vez que determinada coisa acontecesse. Então ele começa aqui com quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei para essa pessoa que me convenceu que era por amizade, né? Quem me dera ao menos uma vez ter aquilo que eu tanto tinha de precioso e que eu entreguei assim de graça para outras pessoas, pensando que era amizade, né? Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, se alguém me sugasse até a última alma. É claro que Renato Russo ele tá falando aqui de uma questão pessoal, né? Ou seja, quando alguém vem na sua vida e tira de você tudo aquilo que você tem, você acredita, você se entrega de corpo e alma para a pessoa, você se entrega acreditando que é prova de amizade, mas no final ele acaba levando até o que você não tinha. Ele relaciona isso com o que aconteceu na colonização, sim, não é? Porque foi o que aconteceu. Os portugueses vieram como prova de amizade, chegaram, conheceram os costumes e tal. Quando menos se esperavam, levou-se toda a riqueza, escravizou aquele povo, botou à mercê da sua cultura, das suas religiões, ou seja, obrigou a fazer uma porrada de coisas, começando pela prova de amizade, começando fingindo que estava tudo bem. E aí Renato brinca com isso, né? Quantas pessoas fingem que é por amizade, querem um pedacinho de você só e acabam levando tudo, né? Olha como é forte aqui, e ele vai fazer várias dessas metáforas, digamos assim, entre o período colonial, tudo que aconteceu por lá, e o que acontece na nossa vida, o que acontece com os índios, né? Os índios de hoje, né? Tanto na micro quanto na macroesfera. Então ele vem aqui, ó, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho, nobre, pura, seda. Então, ou seja, ele fala aqui, ó, quem me dera ao menos uma vez esquecer que eu pensei que era brincadeira tudo aquilo, né? Que eu esquecer que é tudo aquilo que era meu e que a pessoa brincou e que quis dividir comigo, na verdade foi levado, né? E é muito legal como ele coloca aqui, ó, cortar pano de chão, né? Pano de chão, que é talvez o nosso pano que a gente menos liga, e linho nobre, pura seda, né? Ou seja, aqui há uma espécie de antítese entre a coisa de muito valor, linho nobre, pura seda, e pano de chão. O que no caso para os indígenas podiam estar no mesmo patamar, eles não tinham essa coisa de, esse pano é nobre, esse pano não é, isso aqui é de muito valor, isso aqui não é. Valor para eles é o que servia a eles, e os europeus vieram e fizeram, né, outra configuração por ali, mostraram, na verdade, levaram aquilo e colocaram outros valores em cima, e o indígena pensou que era por brincadeira, né, acreditou em tudo aquilo, e mais uma vez, tudo que o Renato está falando aqui, ele faz relação com a nossa vida, né, acreditou que era por brincadeira, quase como o primeiro verso de novo, né, eu acreditei que era por brincadeira, acreditei que a gente estava dividindo, acreditei que a gente estava tendo uma troca, mas não estava. Fala-se aqui de uma decepção pessoal, de uma decepção geracional e de uma decepção histórica no caso da colonização. Veja como uma mesma letra, ela consegue ser colocada em diversos focos. Renato Russo não faz isso só na canção Índios, tem diversas canções em que ele faz um panorama histórico, mas para falar de outro determinado momento. Eu lembro da canção lá, Metal contra as Nuvens, né, que é inclusive uma canção que eu analisei no meu livro, né, e a canção Metal contra as Nuvens fala do período dos anos 90, a era Collor e todo aquele dinheiro que foi tirado, com a relação com as cruzadas, né, o Cavaleiro Templário, o medieval, tudo isso tá junto, envolto numa mesma canção. Então, Índios não é a única canção em que Renato faz isso, ele vai fazer isso em muitas outras canções. Aí ele continua aqui, ó, quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais o que era antigamente. Olha como é forte essa frase. Isso é evidentemente uma frase religiosa. O que aconteceu ainda está por vir, o futuro não é mais como era antigamente. Essa dicotomia de tempo, né, essa confusão de tempo, né, esse embaralhamento do passado, presente e futuro, é a ideia de todas as canções que tem a ver com religião. É o início, o fim, o meio, né? Aquela frase, o Exu, né, jogou a pedra. O Exu me acertou com uma pedra que ele vai jogar ainda amanhã, né? Essa relação de tempo que não existe nas religiões, né? Aqui ele fala, quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender. E aí essa coisa é, de fato, como a relação da microesfera, a pessoa, explicar tudo isso aqui, explicar
coisas que o pessoal não consegue entender. Pode ser uma coisa pequena, mas na macroesfera, né, naquela coisa do colonialismo, do indígena, é explicar o que ninguém consegue entender. O indígena tinha as suas explicações para a disposição da terra, tinha as suas explicações do porquê as coisas eram como eram, tinha todas as suas religiões, tinha todas as suas crenças, a sua cultura, os seus deuses, mas tudo isso foi solapado pelas crenças, pela cultura, por tudo europeu, né? Ou seja, o cristianismo teve que ser colocado goela abaixo, e agora o que aconteceu ainda está por vir, toda essa dicotomia de tempo está agora goela abaixo, porque é isso que é a verdade agora, é o cristianismo, e os indígenas foram perdendo aí a sua cultura. Então quem me dera ao menos uma vez conseguir explicar, né, o que é a verdade para além de tudo isso, para acabar com essas guerras religiosas, né? Basicamente é o que o Renato está nos mostrando aqui. Aí ele fala aqui, quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Olha, essa frase aqui, ela é tão ampla, né, que a gente fica até com tempo reduzido para dar tantos exemplos, mas de fato, as pessoas que se julgam mais importantes, né, sempre pensam que precisam ter mais, mas já tem coisa pra caramba, né? Olha quantos bilionários, olha quantos empresários que querem mais e mais e mais e mais, mas não tem nenhum de botar mais. Não tem nenhum de botar mais. E então as pessoas que têm muito quase sempre se convencem que não tem um bastante e fala demais por não ter nada a dizer, vai ficando cada vez mais vazio porque o seu interesse é totalmente inútil, né? E aqui pensando na época da colonização, é isso. Os portugueses vieram para o Brasil, viram aqueles indígenas. Portugal já tinha muitas colônias. Portugal dividia o mundo com a Espanha. Portugal tinha muita coisa, não precisava chupar daquela terra, não precisava escravizar aquele povo, não precisava de mais dinheiro, não precisava de mais poder, não precisava de mais prestígio, e mesmo assim o fez, porque quem tem muito quase sempre se convence que não tem um bastante, tem que pegar mais. Olha como a canção é muito forte nesse sentido de estar falando essa coisa que você pode aplicar em qualquer ponto do seu dia, né? Quantas pessoas poderosas querem mais poder, e mais poder, e mais poder, e mais poder, e você fala, cara, você já tem um bastante, você só se convence que não tem um bastante, né? Então é complicado, né, gente? É complicado tudo isso, né? Aí ele vem dizer aqui, quem me dera ao menos uma vez... Perdão, me deita, é muito igual as frases, eu me perdi aqui total. Volta a fita, volta. Foi. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram um espelho e vimos o mundo doente. Olha que sensacional, porque ele acabou de vir de um verso que ele falou, quem me dera que as pessoas que têm muito percebessem que não precisa ficar correndo atrás, você já tem. Tá bom, ajude os outros, faça o que você quiser da sua vida, ou sossegue, sei lá. Mas por que você se convence que você não tem o bastante? E aí aqui ele vem, quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. O mais importante é aquilo que importa, né? É a mesma palavra, é de importar, de trazer para dentro, né? O simples fosse visto como o mais importante. E aí ele fala assim, pô, ia ser tão bom, porque se o mais simples fosse visto como o mais importante, naquele caso, quem vinha em caravelas, né? Quem vinha trazendo um monte de ouro consigo, com roupas pomposas, tal, não seria tão mais importante quanto os indígenas que estavam ali nas suas tribos, com sua simplicidade, com seus costumes, com o seu modo de viver que já existia antes da chegada dos portugueses. Então, se o mais simples fosse visto como mais importante, isso seria legal. Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Aqui, o jogo, né, entre os tempos, digamos assim, do que o Renato está falando do presente, da situação dele, das pessoas que o decepcionou, digamos assim, e do tempo histórico da canção, dá pra gente dizer que ele está falando dos escambos, né? Aquela coisa que todo mundo aprende na escola, pô, eles deram espelhinhos para os índios, né? Pegaram grandes riquezas e deram espelhinhos em troca, deram coisas bobagens. Mas como o indígena nunca tinha visto um espelho na vida, ele ficava, caramba, eu tô vendo a minha imagem aqui, é como a gente vê a nossa imagem no rio, mas a gente tá vendo aqui num espelhinho e tal. E aqui a frase é espetacular, nos deram espelhos e vimos um mundo doente, né? Aqui a crítica desce
bem mais. Quando se olha no espelho, você vê o mundo doente, você vê o quanto de maldade tem nas pessoas. E os indígenas, na sua inocência, não conseguiram ver o mundo doente que estava entregue naqueles espelhos. A maldade que existia naquela troca injusta, nos escambos, naquela bobagem, né, que os portugueses enfiaram goela abaixo, né? Então, isso aqui, o mais simples, não foi visto como mais importante, assim como foi jogado para trás, né? Assim como foi passado para trás no sentido dos escambos, né? E os escambos, né, você sabe, a gente viu na escola aquela troca meio injusta, né? Aquela troca por coisas que os indígenas não sabiam que não tinha tanto valor assim, mas como era inédito para eles, eles acreditavam que era uma coisa valiosa. Essa frase aqui é sensacional. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três, né? Aquela coisa do Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que um Deus ao mesmo tempo é três, né? Me explica isso mais uma vez. Aí ele fala, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Olha que frase espetacular, né? Espetacular. Porque ele não fala, deixaram os deuses tão tristes. Ele erra o português porque um Deus ao mesmo tempo é três. Deixaram Deus tão triste. Sua maldade, a maldade dos portugueses, a maldade desse povo, deixaram Deus tão triste. A maldade dos cristãos deixaram Deus tão triste. O que eu quero dizer aqui? Quando ele fala que, como é que um Deus ao mesmo tempo é três? E como é que vocês mataram seu Deus? Imagina para o indígena, você catequizar o indígena e falar, olha, esse aqui foi Jesus Cristo, ele é filho, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, ele é parte da trindade do Deus Supremo, da religião cristã, só que ele veio para a Terra, mano, ele foi torturado e morto. O indígena vai falar, como assim? É o seu Deus e vocês mataram? Que maldade é essa que vocês estão trazendo pra gente, né? E aí, evidentemente, agora trazendo esse paralelo para o mundo presente, né? Realmente, que maldade é essa que a gente tem com todas as nossas crenças ou todas as nossas questões um pouco mais divinas, mesmo elas sendo religiosas ou não? Que maldade é essa para com a nossa cultura? Que maldade é essa para com os nossos costumes? Que maldade é essa para com aquilo que deixa a gente mais fortificado, né? Então, aqui, como que vocês matam seus deuses? Né? Já pararam para pensar que o cristianismo é fundamentado numa coisa que é um Deus que foi morto por nós mesmos? Né? Então, assim, isso para um indígena, imagina, embaralharia a cabeça dele. Quem me dera ao menos uma vez entender tudo isso. E sua maldade, então, deixaram Deus tão triste. Deixaram Deus tão triste. E aqui vem um refrão. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. Essa parte está completamente deslocada, né? Como eu falei pra vocês, tem a ver com aquele incidente de cortar os pulsos, da tristeza e tudo. E ele cita esse incidente de uma certa forma, de uma maneira literal. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda, né? Assim pude trazer você de volta pra mim. Assim pude chamar a sua atenção, ou seja, de uma maneira desesperada, pôde chamar a sua atenção e descobriu que apenas essa pessoa aqui, o interlocutor, que entende do início ao fim. E é só você que tem a cura pro meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. É muito bonita a parte de sentir saudade de tudo que eu ainda não vi, sentir saudade de um futuro que não veio, tem um pouco a ver com aquela relação de tempo que ele embaralha ali um pouquinho antes, mas é um pouco também do que a letra tá fazendo, né? Você ser saudoso de um tempo que não viveu, de saudoso de um tempo que pode não viver, né? De você estar relacionando um tempo com outro, você tá falando da ideia dos indígenas, mas aqui você tá falando do seu drama pessoal, então tem um pouco disso na letra também. Vamos continuar aqui? Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Veja, aqui ele esquece um pouquinho o paralelo com os indígenas. Então aqui, depois do refrão, ele passa para o tempo presente total. E aí o quem me dera ao menos uma vez é de fato uma lamúria do próprio Renato, uma lamúria nossa, né? Porque isso aqui é de todos nós, né? Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo isso. Acreditar em tudo que existe. Acreditar que o mundo é perfeito, que as pessoas são felizes. Quem me dera acreditar em tudo isso, mas como que você vai acreditar em tudo isso? Só se você fechar o olho. Só se você não vê o espelho e vê que o mundo é do jeito que é. Um mundo doente, quando você olha no espelho. Então, aqui ele vai intensificando um pouco mais o pessimismo da letra. Quem me dera ao menos uma vez acreditar que esse mundo não é tão horrível quanto ele se mostra à minha frente aqui. E aí ele fala, quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. E aqui ele fala de fato dos indígenas, né? Aqui talvez é a coisa mais direta para os indígenas. O nome dos indígenas
Está em tudo e ninguém lhe diz ao menos obrigado. O povo é esquecido. Olha o drama que teve com o povo Yanomami recentemente. E quanto da cultura dele está difundida entre nós. Aqui mesmo a gente tem o metrô Jabaquara, aí tem o metrô Anhangabaú, a Avenida Anhanguera, todos termos indígenas que eles estão salpicados por aí, mas que a gente na verdade esquece eles completamente, a cultura indígena. Então ele fala, quem me dera ao menos uma vez que o mundo saiba que seu nome está em tudo. Está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Ninguém lhe diz ao menos nada, muito pelo contrário, o tanto que a gente cultua a Europa, o tanto que a gente cultua os europeus, o tanto que a gente cultua os estrangeiros e os indígenas a gente esquece, é um absurdo. E aqui ele fala, quem me dera ao menos uma vez que fosse o contrário, né? Que o mais simples fosse visto como mais importante, que aquele que tem muito e acredita que tem mais, que precisa de mais, se convencesse que não é isso mesmo. Então, vê como a segunda parte é um pouco mais doída, é um pouco mais chorada, dolorosa, digamos assim, e aqui ele entrega de vez, né? Quem me dera ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Aí é a parte que mais pega, não é? Essa canção é dos anos 80, gente. Essa canção é dos anos 80. E olha o quanto a gente pode trazer para o momento atual. E as tribos indígenas são atacadas por serem inocentes. Elas não são só atacadas diretamente, né, em alguns momentos, mas como atacadas indiretamente por um descaso, por uma tentativa de pegar as terras deles, as terras que são patrimônio deles. É uma coisa assim absurda o que acontece com o indígena no Brasil. E é o Brasil do indígena, é o Brasil do índio. O Brasil é a terra deles, mas foi tomada pelos europeus, foi conquistada pelos europeus na marra, a troco de escravidão, a troco de catequização, se acostumar com um costume que não é seu, e vai, né, se acostumar com uma cultura que não é sua, se acostumar com uma religião que não é sua, rouba sua identidade, rouba sua religião, rouba sua cultura, rouba sua terra, rouba suas riquezas, e hoje a gente paga um pau danado para europeu. Hoje a gente paga um pau danado para europeu, agora de rebarba, paga um pau danado para americano, mas a gente não liga para os nossos indígenas, a gente não liga para os nossos índios. Os nossos indígenas estão jogados às traças e a letra é muito forte com relação a isso. Teríamos que dar vez e o mais simples ser o mais importante, né? E aqui ele termina mais uma vez trazendo aquele refrão, voltando para o drama pessoal dele, né? Trazendo a letra da macroesfera para a microesfera, que é o drama pessoal dele, e termina: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Olha como ele termina assim, é mais doído do que chorar, não é? Porque ele fala, olha, vimos o mundo doente, eu tentei chorar e não consegui, ou seja, eu me acostumei. É isso, eu sei que eu preciso me emocionar diante da situação, mas eu não consegui. Eu sei como eu devo reagir diante dessa situação, mas eu não consegui. O mundo é doente, o mundo está doente, o mundo é assim mesmo. Tentei chorar. Foi o que deu para fazer. Amigos, é uma letra fortíssima, uma letra que tem, aliás, tem muitos mais sentidos, né? Tem muito mais sentido além disso. Vocês deixem, por favor, nos comentários aqui, sem xingar os coleguinhas, sem xingar o apresentador, por favor, né? Pode me xingar também, tô nem aí, mas enfim. Traga o seu ponto, né? Traga o que você pensa sobre essa canção, porque ela tem ainda muito mais coisas, né? É lógico que eu extraí de uma letra complexa o que deu para tirar aqui para vocês, para não ficar um vídeo de 2 horas. Mas é uma letra que dá para trazer muito mais coisas. Então convido muito vocês a povoarem os comentários para trazer um pouco mais do que quer dizer essa canção e do que quer dizer para vocês essa canção. Uma canção forte, uma canção intensa, uma canção que fala o que tem que dizer e dá um soco na cara de todo mundo, né? E a gente tenta chorar e não consegue. É isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações. O YouTube não está entregando para ninguém porque as notificações não estão ativadas, o YouTube não está querendo também entregar nada. A gente precisa de vocês, a gente precisa da ajuda de vocês, e deixar o like mostra para esse algoritmo, esse robô, né, esse Big Brother aí, que a gente está fazendo alguma coisa e que vocês se importam com o nosso conteúdo. Tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.